Bem, vamos discutir um pouquinho dessa questão, né, dessa polêmica que envolveu a entrevista do nosso atacante, do nosso camisa 9, após o jogo contra o Barra, que ele declarou que quer sair, que vai procurar sim, que já deixou claro pra gente dele, que é para buscar novos desafios. Então vamos falar aqui, mas antes disso, vamos falar propriamente do jogo, né? Corinthians 1/0, o Corinthians fez sua lição de casa, fez o dever de casa, pegou um adversário que era inferior, com todo respeito ao Barra, é claro, né? Que fez um ano de 2026, tá fazendo um ano de 2026 muito bom, ganhou o Catarinense e tudo mais, mas não se compara a diferença de investimento de um time para outro. Então assim, era obrigação do Corinthians passar e conseguiu. Eu sei, tem aqueles caras que vão reclamar que foi apenas 1/0 os dois jogos, mas é que o Corinthians não precisou passar da terceira marcha para vencer a equipe de Santa Catarina. O primeiro jogo com a vitória já deixou muito confortável a situação. O primeiro jogo lá em Santa Catarina realmente foi muito sonolento, mas com aquele golzinho do Lingard facilitou muito, porque daí a gente ia pra Neoquímica Arena sem a pressão de ter que ganhar necessariamente, um empate já bastava. E no jogo dentro de casa o Corinthians foi soberano totalmente. O Barra não teve nenhuma chance clara. Eu, pelo menos, não lembro de nenhuma chance em que o Hugo Souza teve que ser o protagonista, teve que salvar, ou a trave salvou. Realmente o Corinthians teve o controle das ações, não sofreu, poderia ter ganhado por muito mais, porque o goleiro do Barra foi muito bem, fez ótimas defesas em chute do Uriel Alberto, em chute do Garro, uma bola na trave do Gabriel Paulista que ia ser um golaço, ainda mais que tinha acabado de sair uma briga, né, entre o Gabriel Paulista e o de Fernando Diniz, briga no sentido de discussão. Daí logo depois ele acertou um chutaço na trave, enfim. Parecia que realmente ia ser o 0/0, porque o gol saiu tardiamente, mas saiu. E claro que tinha que sair dos pés dele, do Rodrigo Garro. Achou um lindo passe para ele, Yuri Alberto, que chegou cavando e fez assim 1/0. Gol esse importante para o camisa 9, né, que já vinha uma sequência incômoda, sem gols. O último gol dele tinha sido contra o Platense, lá na estreia do Fernando Diniz, ou seja, já fazia 9 jogos, se eu não me engano, que o Yuri Alberto não fazia gols. Não estava jogando mal, mas realmente a bola não estava querendo entrar e finalmente apareceu a oportunidade e ele mostrou que sim, é um atacante muito bom, cavou, não sentiu pressão e fez 1/0. Destaques desse gol, além do Yuri Alberto, precisamos falar de Rodrigo Garro, né? Eu falei assim no vídeo do Shorts aqui no YouTube, no TikTok, tanto faz. Cara, o Fernando Diniz tem muitas valências positivas nesse trabalho dele no Corinthians. Melhorou o time defensivamente, melhorou o ataque, o meio-campo, mas pra mim a principal, a principal conquista do Fernando Diniz, podemos dizer assim, é a recuperação do Rodrigo Garro. Porque assim, a gente sabe o quão bom o Garro é com a bola no pé. O 2024 do argentino foi espetacular e realmente era um dos principais, se não o principal cara do elenco. Pô, o trio dele com o Depay e com o Yuri Alberto era coisa de maluco. Daí aconteceu tudo aquilo lá em 2025, teve a parada do acidente, eu não sei o quanto isso pode ter abalado ele psicologicamente, mas querendo ou não foi um bom ano do argentino. O Dorival não sabia utilizar ele, ou pelo menos não conseguia potencializar tudo que o Garro fazia, tanto é que no finalzinho do ano ali, na final da Copa do Brasil, teve vezes que ele era reserva, que era Bidon, Raniel e Carrilho, e não o Garro. Então assim, realmente foi um ano muito esquisito para o meio argentino. Ele começou o ano de 2026 já bem, até mesmo com o Dorival Júnior, mas ainda não era aquele Garro, e com o Fernando Diniz ele se transformou completamente. É um Garro que está em todos os lugares do campo, tentando finalizar, tentando achar passes. Ontem ele meteu bola na trave, goleiro defendeu, era para ter saído gol. Eu sei, ele ainda não fez gol sob o comando do Fernando Diniz, mas o quanto de assistência que ele tá dando é impressionante. Você tem noção, a gente tá em maio, início ainda de maio, né? Hoje é dia 15 que eu tô gravando, e o Rodrigo Garro já tem 11 assistências nessa temporada. 11 assistências é coisa pra caramba, cara. Tem meio campistas de elite que não conseguem chegar a isso na temporada. Então assim, o Rodrigo Garro em menos de meio ano já tá com essa marca e, cara, se continuar nessa pegada, o Rodrigo Garro vai terminar com estatísticas ainda melhores. Para aqueles que gostam de analisar o futebol apenas vendo estatísticas, o Rodrigo Garro tá fazendo jus. Tá faltando aquele golzinho? Tá, mas as estatísticas, que é o que o meio campista tem que fazer, tá aí. Assistência ontem, 2 contra o São Paulo e muitas outras sob o comando do Fernando Diniz, lembrando aquela assistência contra o Vasco que ele deu de letra, coisa maravilhosa. Então sim, uma das principais qualidades do Fernando Diniz nesse trabalho é sim recuperar o Rodrigo Garro. E se de um lado eu tô muito feliz com o Garro, eu tô muito preocupado com o André, que é uma
um asterisco negativo importante dessa partida contra o Barra, e eu tô começando a me questionar se realmente o Corinthians fez certo de não vender o garoto quando tava surgindo aquela proposta do Milan, que o Dorival falou tudo aquilo lá, tipo, se vender não conta mais comigo. No final dos contos, o Dorival Júnior nem tá mais com a gente, e o André decaiu de uma forma absurda. Eu não sei o quanto que o sonho de ir para a Europa pesou, né? Você tá quase concretizando tal sonho, e o Corinthians ir lá e cortar ele por enquanto. Eu não sei o quanto isso pode estar abalado o André, mas uma coisa é certa, ele não tá jogando bem, não é nem 50% daquele André que a gente viu surgir esse ano. Então assim, tem que começar a jogar bola, senão o arrependimento da diretoria do Corinthians e dos torcedores vai bater muito rápido. Outras questões, ontem foi marca comemorativa do Gustavo Henrique, 100 jogos pelo Corinthians, 100 jogos ou 100 jogos pela Arena. Não vou saber informar, mas outra vez uma partida muito sólida da defesa, laterais, o Hugo Souza nem trabalhou. Então assim, o Alan foi muito bem, né, o volante. Foi uma partida, cara, deu pro gasto, o Corinthians não precisava fazer mais do que isso. Classificação garantida numa Copa do Brasil que mais uma vez vem se tornando acessível novamente para o Corinthians. Foi assim ano passado, com os gigantes sendo derrubados, um inclusive pelo Corinthians, que no caso foi o Palmeiras. Aí chegou naquela semifinal no final do ano. A gente falou, pô, dá pro Corinthians ganhar. Não é uma loucura assim. E o Corinthians foi lá e ganhou, e mais uma vez a Copa do Brasil está se desenhando favorável ao Corinthians. Porque assim, São Paulo caiu, Flamengo caiu contra o Vitória, e que partida do Vitória pra cima do Flamengo, hein? Aí sobrou Palmeiras, que eu vejo como superior ao Corinthians, e de resto, cara, ou tá no mesmo nível ou é inferior ao Corinthians. Santos dá jogo, Atlético Mineiro, Inter, Cruzeiro, cara, todos os times do Corinthians conseguem bater de frente. Então assim, a esperança de título, claro, se cair numa Libertadores, no Brasileirão não dá, tem que olhar com carinho para a Copa do Brasil, sim. Quem sabe conseguir o pentacampeonato, que mais uma vez é uma Copa do Brasil acessível. Mas agora vamos falar do assunto que tá, né, gerando um burburinho nas redes sociais, que é a declaração do Yuri Alberto ao final da partida. Cara, eu nem ia fazer vídeo dessa partida, porque querendo ou não, é uma partida comum, ok, né, de quinta fase da Copa do Brasil, contra o Barra, 1-0 lá, 1-0 aqui, eu não ia fazer vídeo. Mas com o Yuri Alberto dando essa entrevista, eu fiquei na necessidade, na obrigação de mostrar o meu ponto de vista. Não sei se você quer ouvir, mas tô aqui. E claro, deixa aí nos comentários o que você acha sobre tudo isso. O Yuri Alberto na zona mista, eu não sei qual que é a pergunta que o repórter falou, mas o Yuri Alberto deixou claro que no meio do ano, durante o período da Copa, ele falou pra gente que é sim para buscar novos objetivos, ver clubes interessados, e se surgir uma proposta boa, ele vai sair. Não tem o que o Corinthians fazer, ele vai sair. E cara, daí fica naquela meio termo. Ele é traidor por largar o Corinthians no meio da temporada, ou ele tá certo, tem todo o direito de buscar desafios novos? Cara, eu realmente penso que ele tem o direito, porque o Roberto tá aqui no Corinthians desde 2022, passou por fases tenebrosas, tanto do time como individualmente, teve chance de sair em outros períodos que ele tava muito bem e não saiu, quis continuar no Corinthians. Então assim, tratar o Roberto como um traidor por querer novos desafios na carreira, ainda mais que o garoto é novo, tem um sonho de jogar na Europa, quem não? Então assim, eu acho que ele não vai sair pro futebol brasileiro, isso aí também não, mas se pintar uma proposta na Europa, eu não vou condenar ele por querer sair. Ele é o maior artilheiro da Arena Corinthians, ou seja, ele entregou muitos gols para a gente, conquistou 3 títulos com a gente, o Paulistão, Copa do Brasil e Supercopa, sendo que ele marcou gols em todas essas finais, contra o Vasco, contra o Palmeiras no jogo de ida e contra o Flamengo na Recopa. Então assim, o Roberto, ele entregou títulos e entregou resultado. É muito diferente, por exemplo, da situação do Roger Guedes lá em 2023, que o time era Roger Guedes mais 10, o Roger Guedes não tinha entregado títulos por a gente, ele entregou muito gol, mas título que é bom não, e ele ainda ficou marcado com aquele gol perdido contra o Flamengo na final da Copa do Brasil. Era um momento ali que ia ter uma semifinal de Copa do Brasil logo em seguida contra o São Paulo, jogou de volta, e ele largou o barco e quase fomos rebaixados. Ali sim eu entendo o pessoal ficar mordido e chamar de traidor. Mas o Roberto, ele entregou o que a gente esperava que ele entregasse. Gols em conquistas. E se ele quiser sair, cara, vai deixar o jogador infeliz aqui? Eu não entendo ele querer sair tão assim por causa do projeto Libertadores. Mas se é uma vontade dele, eu respeito. Eu quero que ele saia? Jamais. Porque pro Corinthians trazer um atacante do quilate do Yuri Alberto é complicado, vai ter que gastar. Porém, que bom que ele informou
previamente, com um período até considerável pro Corinthians correr atrás, mas eu acho que não precisava ser publicamente. Qual que é a questão? O time foi muito errado. No meio da temporada, quer dizer, nem meio da temporada ainda, né? Na zona mista, pro povo, assim, cara, eu acho errado. Pra mim, ele tinha que anunciar internamente pra diretoria, assim, ó, eu quero sair e no meio da temporada o meu agente vai buscar clube. Aí o Corinthians se preparava, trazia um novo camisa 9, anunciava, e daí o Roberto anunciava sua saída. Eu acho que o jeito que ele fez foi errado, mas a vontade dele sair, eu não consigo condenar. Espero que ele saia? Não. Mas se sair, não tem muito o que fazer. Mas daí fica uma questão importante. Como que o Corinthians vai remontar esse elenco? Porque Roberto, se surgir oportunidade, vai sair. Memphis Depay provavelmente vai sair também. Eu não tô vendo um bom cenário para nem Depay nem Corinthians chegarem a um acordo. Nenhum patrocinador quer cobrir metade do salário. O Depay não tá fazendo muita questão de abaixar tanto assim o salário dele. E o Corinthians, cara, conseguiu já sugar tudo o que precisava do Depay. Entregou seus gols importantes, seus títulos, e cara, tá perdendo muito dinheiro. E o Depay não tá jogando faz tempo. Será que o Hugo Souza vai sair no meio da temporada? Ainda mais se ele for convocado pra Copa e ser decisivo? Será? Bidon, vai surgir oportunidade para ele na Europa? Então assim, talvez o Corinthians sofra um desmanche. E daí a diretoria tem que trabalhar com um pouco que tem para manter o time minimamente competitivo. E eu quero muito ver como que essa diretoria vai conseguir. Porque lembremos, tivemos aquela janela incrível no meio do ano de 2024 que salvou o clube, e talvez essa janela possa acabar com o clube, se a diretoria não souber lidar bem com a situação. Mas enfim, deixei aí o que eu penso sobre. Eu acho justo o Roberto querer sair, não vejo como traidor, mas o momento e a forma como ele falou isso, aí eu não gostei tanto. Comenta aí qual que é a sua opinião, e se você gostou do vídeo, cara, já peço seu like, que ajuda demais na divulgação do conteúdo, você não tem noção quanto seu like ajuda. Sua inscrição rumo a 4.300 seguidores aqui no YouTube. Até a próxima, falou e foi, tchau, e lembre de compartilhar com seus amigos.